Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 7, A Queda de Otávio. No último programa, nós continuamos a analisar, o depoimento do Otávio, aquele médium falido que o André Luiz encontra lá no departamento dos mensageiros, que fica lá no Ministério da Comunicação. E a gente viu que o Otávio está relatando que a situação dele, ele acha que é muito pior do que do André Luiz, porque ele recebeu ele mesmo, a visão espiritual, a audição do mundo espiritual. Ele relata que ele, durante a infância, houve uma programação para que ele não tivesse uma infância muito fácil, para que ele não, vamos dizer assim, amolecesse as fibras do seu caráter, Mas que, com o passar do tempo, ele receberia ajuda material que seria enviada de nosso lar para ele, para que ele pudesse se dedicar melhor à tarefa. Então, nós vimos que ele receberia esses recursos, mas como ele vai continuar o que ele disse, ele diz que tudo combinado, todo o planejamento feito, ele voltou, hipotecando a certeza, lá com aqueles 6 amigos dele, que ele se esforçaria para cumprir tudo o que ele prometeu. Se a gente lembrar em outros programas, duas coisas não estavam no programa dele. O matrimônio, ele não é na programação para ele, vamos dizer assim, ganhar 10 no planejamento reencarnatório, ele não podia casar. E no caso dele, e ele teria que receber os 6 espíritos que ajudaram ele no mundo espiritual, os 6 benfeitores dele. Então esse era o planejamento dele, não casar, receber os espíritos que o ajudaram, ter a infância, com certos limites, com certas limitações, a infância e o início da adolescência, E é o que ele mesmo diz, mais tarde ele iria receber essa ajuda do mundo espiritual. Mas, ele coloca aqui, que nós vamos começar a ler hoje, ele vai contar o que aconteceu para a falência dele. Então a gente vai começar a leitura a partir do parágrafo 18, do capítulo 7. Capítulo 7, isso. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de uma verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. É interessante, porque ele já relata aqui, e o André Luiz passa para nós,
essa informação de que a mãe dele, a mãezinha dele, já era espírita, né? Espírita é a mesma palavra, desde moça. E o acaso não existe pelas condições, pelas necessidades nossas, cada um no seu caso, a gente reencarna numa família de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E com a mãe, então, principalmente. Então, a mãe dele espiritista, desde cristã, ele na infância. Então, é o que ele fala, verdadeira serva de Jesus. Então, já é mais uma misericórdia de Deus agindo na vida dele para que ele tivesse uma infância dentro de uma educação religiosa, já preparando ele para o que viria. Na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 383, sobre essa questão da infância, Allan Kardec pergunta assim: qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, para que tem a infância? Qual a utilidade dela? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, porque é essa a finalidade, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, é exatamente isso que está aqui. Não auxiliar no adiantamento dele, dando a educação necessária, contribuindo na educação moral do espírito. Então, é o que ele fala aqui, né? O pai, ele fala, né, espiritista, verdadeira serva de Jesus, não porque era espírita, podia ser qualquer outra religião, mas o importante é ele falar aqui que ela era a verdadeira serva de Jesus. Sendo espírita, e ele vindo com a finalidade da mediunidade, né, no trabalho da mediunidade, é mais fácil ainda, porque a gente tem muitos casos de pessoas que vêm com o corpo preparado na tarefa da mediunidade e com famílias de outras denominações religiosas bem rígidas nos seus fundamentos, nas suas crenças, o que faz com que a pessoa sofra muito, não é? E ele não foi o caso. E apesar do pai tendência materialista, era um homem de bem. Então estava tudo certo, tudo bem planejado para ele. Quando ele coloca aqui, né, ai de mim que eu olvidei todos os compromissos, a gente pode se reportar ao Livro dos Espíritos, quando Kardec também vai tratar sobre esse assunto, o esquecimento do passado. A pergunta 392, Kardec indaga aos bons espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. O esquecimento do passado o faz sentir-se mais senhor de si. Quer dizer, ele vai ter que agir de acordo com o desenvolvimento da sua inteligência, da observância das suas intuições. Na pergunta 393, ele vai continuar esclarecendo e tem uma nota de Kardec na pergunta 393. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou mal em existências anteriores, temos a intuição disso. E nossas tendências instintivas são uma lembrança de nosso passado, aos quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, é muito interessante Kardec colocando que a gente pode não ter a lembrança integral, mas a nossa consciência nos adverte quando a gente está indo para o caminho errado, e a providência divina nos ajuda, porque ela coloca empecilhos na nossa caminhada, não é? As coisas, vamos dizer assim, que são nossas, elas caem como se fosse de paraquedas bem em cima, no alvo, mas aquelas que não são para a gente realizar vão ter sempre obstáculos. O nosso amigo aqui, o Otávio, né? O Otávio, ele está dizendo que ele esqueceu os compromissos, mas a gente vai ver mais adiante que as advertências chegaram o tempo todo.
Ele tinha contato com o mundo espiritual, até porque ele era médium, ostensivo. Mas mesmo quem não é, se a gente, a partir dessa resposta que os espíritos deram a Kardec, a gente se parar e ver, né, se nós temos um comportamento equivocado nessa encarnação, provavelmente ele já foi muito pior em outras. Então é aí que a gente tem que combater. Mas, infelizmente, né, a gente às vezes está mais preocupado com a vida do outro do que da nossa, e aí a gente acaba se esquecendo de fazer essa autoanálise, né? Essa obra Os Mensageiros, ela vai lidar aqui no início exatamente com vamos dizer assim, com a falência, vamos dizer assim, do comportamento de certos médios, que o Otávio, a Celino, o Monteiro, o Vicente. E a gente sempre tem que, isso nós falamos em programas passados, que nós temos que nos colocar no lugar deles, porque é exatamente isso que acontece conosco. Essa questão da gente, como o Otávio falou aqui, ouvidei, esqueci os compromissos, que é o que acontece conosco. Basicamente é tudo aquilo que a gente reclama de estar fazendo, e a reclamação, por que o fulano fez isso comigo, mas nós prometemos que íamos lidar diferente com a situação. É exatamente o exemplo deles aqui para nós temos que nos encaixar na história deles. E aproveitando essa questão do ouvido, que a Tereza leu, comentou a resposta, a questão 392 do Livro dos Espíritos, que fala do esquecimento passado. Mais adiante, na 394, Kardec vai perguntar sobre mundos mais elevados que a Terra. É assim também? E os Espíritos vão dizer que tem mundos que os habitantes guardam lembrança clara e exata das existências passadas, porque eles compreendem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Mas aí são mundos mais elevados. É a pessoa lembrar exatamente do que aconteceu, de onde ela errou, e trabalhar isso, o que ainda não dá para acontecer conosco, porque nós não temos equilíbrio. No momento que lembraríamos, os Espíritos dizem que nós sentiríamos novamente. Basta a gente fazer um exercício da própria encarnação. Tem coisas que a gente fez nessa vida que a gente gostaria de ter uma borracha e apagar. Se essa borracha pudesse apagar, ia ser cara. Essa borracha ia ser vendida, ia ser cara essa borracha. A procura ia ser grande. Então, se nessa vida tem coisas que nós fizemos, gostaríamos de apagar, e o espírito só progride, imagina nas existências passadas. Imaginemos nas existências passadas, todos nós, né? Então, aí é a questão do ouvido, né? Sim. Da existência, e a questão da gente prometer sempre e não cumprir. E aí ele continua. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, né? E aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. E aqui a gente dá uma paradinha, porque a gente vai analisar um pouco essa questão do começo do exercício mediúnico. Porque a gente já viu que ninguém nasce médium por acaso. Há um planejamento. Por quê? No livro, nós vamos analisar um pouquinho isso. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17 da primeira parte, Kardec, André Luiz vai falar um pouco sobre a mediunidade. E o subitem mediunidade espontânea, André Luiz coloca assim, quem tiver interesse, Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, primeira parte. Eu só vou ler um trecho. Que ele vai falando que a mediunidade ela começou, né, a se desenvolver na realidade quando o encarnado dormia. E ele entrava em contato com o mundo espiritual. Mas aos poucos isso foi se desenvolvendo para o estado de vigília. E aí ele coloca assim: consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático do corpo, passaram das observações durante o sono às observações da vigília, quer dizer, acordado, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura que fossem expostos.
Quantos menos densos os elos entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas possibilidades de clarividência, prevalecendo as mesmas normas para clareaudiência e para modalidades outras da mediunidade. Então, nós não vamos ler tudo, mas por que a gente trouxe esse item aqui para a gente analisar? Por quê? O médium não tem todo um planejamento no mundo espiritual, planejamento moral, mas existe também o planejamento físico. Porque o médium, como o André Luiz está explicando aqui para a gente no Evolução em Dois Mundos, ele nasce com certas áreas frouxas. O corpo físico e o perispírito, em determinada área, fica frouxo. Deixa eu me explicar. O médium vai encarnar com a missão da vidência, com a mediunidade da vidência. No mundo espiritual, na hora do planejamento corporal dele, o perispírito nessa área não vai ficar tão apertado, vamos dizer assim, tão ligado, vai ficar frouxo, como ele colocou aqui. Como é que é a palavra dele? Quer ver? Pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual. Então, o Otávio aqui, o nosso companheiro Otávio, ele, além do planejamento moral, não é? Porque ele tinha muitos débitos antes, ele já foi ajudado nesse sentido. Mas agora também a gente tem que entender que ele também teve um planejamento físico. Então, quando a gente diz aqui que ele começou o primeiro chamado aos 15 anos, mas ele já tinha a mediunidade, né? O corpo dele já estava preparado, ela eclodiu, não é? Essa mediunidade começou a eclodir, o exercício dela, os espíritos, né? Começaram a se apresentar mais para ele aos 15 anos, né? O próprio livro dos espíritos, o livro dos médiuns, só um instantinho aqui, vai falar um pouco também sobre isso, porque é um assunto que nos interessa a nós, os espíritas, e também aqueles que não... muitas das vezes, que tem curiosidade, né, sobre essa questão da mediunidade, porque ela está presente desde que o homem começou a usar a razão. Então, no livro dos médiuns também, a gente tem algo em que a gente lembrar que o livro dos médiuns, ele também segue uma ordem numérica, tipo o livro dos espíritos, né? São itens que vão numa ordem crescente. E no item 208, no finalzinho dele, Kardec coloca assim: se não existirem rudimentos da faculdade mediúnica, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada. Por quê? Esse capítulo aqui, ele vai tratar na questão do desenvolvimento mediúnico. Então, se você não tem rudimento, não adianta. E eles usavam choque elétrico em algumas pessoas que queriam desenvolver a mediunidade de psicografia. Não adianta. Aí na 209, ele diz assim: no médio aprendiz, a fé não é a condição rigorosa, sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto crentes sinceros não o conseguem, o que prova que essa faculdade se prende a uma disposição orgânica. Então, Kardec e André Luiz falam a mesma coisa. A mediunidade, né, ela se prende a uma disposição orgânica. Só que o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele abre um pouquinho isso para mostrar como é que se dá isso. O corpo veio preparado. Então, agora, uma coisa que a gente observa, pelo menos, né, no movimento espírita, a gente sabe que a maioria dos médiuns de tarefa na Terra, aqueles que vieram
todos eles começaram a eclodir a sua, vamos dizer assim, entre aspas, a sua mediunidade na infância. Esse rapaz aqui, ele fala aos 15 começou a tarefa, mas ele com certeza na infância já devia ver espírito, escutar alguma coisa. Chico Xavier, né, a gente tem ele como exemplo, pequenininho ele já viu os espíritos. Divaldo Pereira Franco conta do relacionamento dele com lá o índio Paraguaçu, que desde pequenininho é a lembrança, né, que ele tem de conversar com esse espírito. Dona Ivone do Aparal Pereira. Raul Teixeira, ele falava que na casa dele ele viu os espíritos subir e descer pelo teto. E antes ele achava que eram pessoas que estavam ali, depois é que ele veio entender. Então, realmente, o médium de tarefa, isso, né, essa potencialidade que ele tem no corpo, ela vai se apresentar bem cedo. Aproveitando essa questão da mediunidade, né, no livro Consolador, algumas perguntas muito interessantes sobre mediunidade a partir da questão 382, livro O Consolador, que foram perguntas feitas ao Emmanuel e ele respondeu através do Chico. E uma dessas perguntas ele fala assim: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Ele dá uma resposta bem, assim, sintetiza muito bem esse assunto. Porque Kardec coloca várias vezes, e é assim mesmo, claro, que a mediunidade é uma faculdade que depende do corpo. Mas o Emmanuel responde assim, que todos os homens têm o seu grau de mediunidade, que é o que está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, né? Nas mais variadas posições evolutivas, mas que pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui a necessidade do véu do esquecimento, como nós lemos no Livro dos Espíritos, agora mesmo, pela nossa inferioridade, não temos capacidade de lembrarmos, de relembrarmos, de vivenciarmos situações do passado, que nós erramos muito, continuamos errando e erramos muito mais, já que o espírito só progride. E na resposta, o Emmanuel continua dizendo que na atualidade, no momento da trajetória da humanidade, a gente tem que reconhecer o imenso campo das potencialidades psíquicas do homem, isso já está sendo reconhecido, né? E que é certo que tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Então ele está falando que a tarefa da mediunidade são provações ásperas, que é o que a gente está vendo aqui no Livro dos Mensageiros, que é o que a gente vê nesses exemplos que a Tereza citou agora. Edivaldo, Dona Ivone, Raul Teixeira e o concurso, o Chico Xavier, que a gente vê o sofrimento dessas pessoas, a cobrança que eles têm, a perseguição que eles sofreram. Não é? São essas provações ásperas. Agora ele finaliza assim, que se o operário busca a substância evangélica para a execução dos seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia, prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, quando a pessoa vem com essa tarefa, ele está aí na questão de ajudar a mostrar mais o mundo espiritual para todos nós, né? Para todos nós aprendizes, através dos seus e principalmente através da mediunidade e principalmente através dos seus exemplos. Quando a gente fala aqui do Otávio, nós estamos falando de nós. O Otávio já é um exemplo, né? 30 anos que ele levou se preparando. E quantos nós levamos nos preparando? Talvez não tenhamos de tarefa, como eu não tenho, Tereza não tem, mas temos outras missões. E somos intuídos para isso. Allan Kardec não era médium, mas era o melhor médium no sentido da intuição, dali de receber a mensagem, a intuição dos bons espíritos. Já que ele, pelo comportamento dele, missionário que Jesus não escolhia qualquer um, o comportamento dele, ele angariava para ele a presença dos bons espíritos, né? E que bons espíritos. Por isso a gente teve a codificação. Então, nessa questão e sofreu o que sofreu, e muito. Então, nessa questão da mediunidade, que a gente aqueles que tiverem a tarefa definida, não se citam em momento nenhum superiores a ninguém. Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas o tempo está aí, o tempo trabalha, e nós estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos, lembrando que a todos a atenção, lembrando que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 7 do livro Os Mensageiros.
Muita paz a todos, Deus abençoe vossas vidas, vossos lares. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.